Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Amém? Amém. Diz assim a Bíblia: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. Aleluia. A carta para a igreja de Pérgamo é um brado de Jesus a nós. É um brado de Jesus a mim. É um brado de Jesus a vocês, a igreja atual, porque aquilo que essa igreja estava vivendo, ou o que estava acontecendo naquela igreja, pode acontecer na igreja atual, e aí que está o perigo. Aí que está o perigo. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava se mantendo firme em meio às perseguições, como nós lemos aqui. A igreja, ela recebia essas pressões externas, mas ela se mantinha firme. Ela não renunciava à sua fé em Jesus, mesmo em meio às perseguições que eram intensas naquela época. A igreja, ela não negociava o evangelho, mas ao mesmo tempo que essa igreja não negociava o evangelho, ao mesmo tempo que essa igreja não renunciava à fé em Jesus, ela vivia, ou essa igreja andava naquela época aqui, absorvendo ensinos de falsos mestres. Ao mesmo tempo que essa igreja aguentava essa pressão externa, essa igreja ou estava abrindo brecha e o engano e o erro estava entrando despercebido nessa igreja, sem ser percebido. A igreja se mantinha firme, mas estava abrindo brecha para falsos ensinos do mundo, se conformando com o falso ensino que vinha da sociedade daquela época. Com isso, então, Jesus, através de João, adverte essa igreja, a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja das 7 igrejas que esse livro é destinado. Nós sabemos que João, ele escreveu Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo, quando ele estava preso na ilha de Patmos, que era uma espécie de colônia penal de Roma na costa da Ásia Menor. Então, João preso ali, João ali exilado nessa ilha, a ilha de Patmos, que era essa colônia, ele recebe uma revelação, a revelação das últimas coisas. João preso e exilado ali, ele recebe a revelação daquilo que estava por vir e ainda estão por vir. E recebe isso não de alguma pessoa, recebe isso do próprio Jesus. Recebe a revelação das coisas que estão por vir do próprio Deus. E ele endereça essa revelação, ou essas revelações, através de cartas às 7 igrejas da província da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Apocalipse é destinado originalmente a essas 7 igrejas, mas embora seja destinado originalmente a essas sete igrejas, serve para nós hoje também. Serve para a igreja da atualidade. Por quê? Porque no capítulo 1, no versículo 3,
a palavra do Senhor, de Apocalipse, a palavra do Senhor, ela diz que bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Ou seja, foi escrito para as 7 igrejas, mas serve para nós hoje também, e nós iremos perceber que é bem atual. E eu queria aprender com os irmãos, nessa manhã, mais uma vez, o que Jesus tinha para falar para aquela igreja e que serve para nós hoje também. Olhem aí o versículo 12. Ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, ao líder daquela igreja, ao presbítero daquela igreja, em Pérgamo escreva. Pérgamo era a segunda maior igreja, ou a segunda igreja era uma igreja mais importante, mas de extensão era a segunda maior da Ásia, perdendo apenas para Éfeso, ficando atrás apenas de Éfeso. Era uma cidade importantíssima, porque em Pérgamo ficava a segunda maior biblioteca do mundo antigo, perdendo somente para a biblioteca de Alexandria. Então, em Pérgamo, produzia aproximadamente 200 mil livros, ou tinha uma biblioteca com cerca de 200 mil livros em pergaminhos. Daí nós entendemos que, de onde veio o nome, né? Pergaminho. Por quê? Aquele objeto, ou o nome dado ao suporte de escrita, feito com pele de animal, era pergaminho, por causa da cidade de Pérgamo. Então, Pérgamo era uma cidade muito importante, e tinha essa relevância, por estar ali a segunda maior biblioteca desse mundo antigo. Tinha essa biblioteca ali, mas não somente isso. Naquela cidade havia adoração ao imperador. Havia um templo dedicado para adorar o imperador. Nessa cidade também adorava falsos deuses. E havia ali um templo dedicado, por exemplo, à adoração a Esculápio. Esculápio, ele é, na mitologia grega, o deus da cura. E você deve conhecer, e você já deve ter visto que tem 2 insígnias. Na verdade, a insígnia ali é feita por 2 serpentes no bastão, que hoje nós conhecemos, ainda hoje é símbolo da medicina. E é nesse lugar, e é nessa cidade, que Jesus tem algo para falar. É nesse lugar idólatra, nessa cidade ali que havia templo para adoração a falsos deuses, que havia um templo ali para adoração ao imperador, que Jesus tem algo para falar. E aí no versículo 12 ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem tem espada afiada de 2 gumes? Jesus. E a espada é a palavra de Deus. E é de 2 gumes porque nós sabemos que a palavra de Deus cura, sim ou não? Amém? A palavra de Deus, ela liberta, sim ou não? Te libertou? Amém. A palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela salva, mas a mesma palavra que salva, que liberta, é a palavra também que condena. A mesma palavra que salva, que liberta, é a palavra que também pode revelar a atual situação daquela pessoa e mostrar, se aquela pessoa não arrepender, ela está indo para a condenação eterna. Perceba, a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela salva, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Perceba que a palavra de Deus aponta o caminho da salvação, mas revela também que aquele que não crê em Jesus já está condenado. A palavra de Deus diz que, por exemplo, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia mansamente águas tranquilas, Ele refrigera nossa alma. A palavra de Deus diz que nós somos capazes de desfrutar de uma paz de Deus, que excede todo o entendimento, que Deus guarda a nossa mente, que Deus guarda o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós somos amados pelo Senhor, e nada nem ninguém é capaz de nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus também diz que os perversos não reinarão o reino de Deus. A palavra de Deus também diz que nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Perceba que a palavra do Senhor fala
que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a mesma palavra também diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Já está condenado. Nós aprendemos que a palavra do Senhor nos aponta o caminho da salvação, mas mostra também que aquele que não crê em Jesus já está condenado. A palavra do Senhor nos mostra que existem dois caminhos. A palavra do Senhor fala de céu, mas também fala de inferno. A palavra do Senhor fala desse Deus que ama, mas esse Deus também que é justiça. Então, aquele que tem na sua boca a palavra de dois gumes fala a essa igreja. Não é o pastor que está falando, não é, o líder, é o próprio Jesus que está falando àquela igreja, amém, meus irmãos? Por que espada de dois gumes? Porque a palavra salva, mas também a palavra mostra que aquele que não crê em Jesus já está condenado. E ele diz, o próprio Jesus, através de João, diz a essa igreja, a igreja de Pérgamo: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha que pesado. Jesus está falando que naquela cidade, Pérgamo, tinha o trono de Satanás. Algumas pessoas pegam esse versículo para ensinar a doutrina lá, ou ensinar que existem demônios territoriais. Mas a Bíblia aqui não está falando disso. Nós entendemos que demônio, eles habitam em pessoas. Nós entendemos que demônios, as pessoas que ficam endemoniadas, e não o objeto fica endemoniado. E eu disse no início que, nessa cidade, havia ali o templo dedicado à adoração ao imperador. E também havia o templo dedicado a adorar o Deus da cura, o Esculápio. Ou seja, o apóstolo Paulo, falando lá na igreja de Corinto, ele fala que o ídolo nada é. Mas se uma pessoa adora um ídolo, essa pessoa não está adorando a Deus. Se a pessoa adora o ídolo, ela está adorando Satanás, ela está adorando demônios. Ou seja, à medida que aquele povo, aquela cidade, adorava o imperador, à medida que aquele povo daquela cidade construía um templo e se dedicava à adoração a outros deuses, essa pessoa ou essas pessoas não estavam adorando o único e verdadeiro Deus, mas adorando demônios ou o próprio Satanás. Por isso que Jesus fala: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E embora tenha isso nessa cidade, embora aquela cidade tivesse levantado Satanás nesse sentido, adorando outros deuses, ou fazendo culto ao imperador, a César, embora estivesse acontecendo isso nessa cidade, Jesus fala, continuação do versículo 13, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Mesmo a cidade com toda essa idolatria, com templos idólatras, com adoração a pessoa e a falsos deuses, mesmo em meio a um ambiente corrompido pelo sistema mundano, a igreja não renunciou à fé em Jesus. A igreja estava sendo perseguida, mas não renunciou à fé em Jesus. A igreja estava sendo atacada, mas não negociou a fé que ela tinha no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conservando ali o nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Sendo perseguida, mas conservando o nome de Jesus. Ou seja, as pressões externas não estavam abalando a fé que aquelas pessoas tinham em Jesus. E Jesus cita um exemplo disso, a continuação do versículo 13. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas provavelmente era um pastor ou um líder aqui dessa igreja. No meio da mais severa perseguição, esse homem chamado Antipas, ele não negociou. No meio da mais severa perseguição, Jesus disse que ele era fiel testemunha e foi morto nessa cidade. Por quê? Porque não negociou a fé em Jesus. A perseguição era muita. Algumas pessoas estavam se mantendo firmes em Jesus, não negociavam a fé em Jesus, a ponto do líder daquela igreja ter sido morto. Ou seja, problemas externos não abalavam a fé que elas tinham em Jesus. Porém, agora, uma vez que Satanás não consegue vencer com as perseguições, uma vez que Satanás não consegue vencer com as pressões externas, que nós acabamos de ver que Antipas, por exemplo, foi morto, não negociou a sua fé em Jesus. E Jesus ainda faz um elogio a essa igreja. Não negocia a fé em mim, Jesus está falando. E embora essa igreja vivesse dessa forma,
parece que Satanás, ele muda a tática e começa a querer atacar a igreja internamente. Ele não conseguiu destruir a igreja externamente ou atacar a igreja externamente. Agora, então, ele muda de tática e começa a atacar a igreja internamente. Às vezes, os problemas internos numa igreja atrapalham muito mais do que os problemas externos. É o exemplo dessa igreja e nós iremos ver. Perceba que a igreja pode ser rejeitada por Jesus, mesmo ela não negociando o nome de Jesus, mas por causa de quê? Por causa de problemas internos. A igreja pode não ser aprovada por Jesus, por não negligenciar ou não renunciar a Jesus, mas por causa de problemas externos. Jesus pode dar conta dessa igreja. E olha aí, versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Jesus, ele faz um elogio a essa igreja. No versículo 14 ele fala, tenho contra você algumas coisas. Não todas as coisas. Ou não com todas as pessoas. Tenho contra você algumas coisas. Nós percebemos, meu irmão, que a igreja, ela não renunciava à fé em Jesus. É de dar glória a Deus, amém, meus irmãos? Mas mesmo assim não existe igreja perfeita. Não existe uma igreja sem erro, porque nós pecamos e nós falhamos. Não existe uma igreja que vai andar de maneira 100% perfeita. Olha essa igreja de Pérgamo, que acabou de receber um elogio de Jesus. Jesus acabou de falar que um líder daquela igreja acabou sendo morto porque não negociou a fé em Jesus. E logo após Jesus fala, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Versículo 14 ainda. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Lá no meio, havia pessoas que se apegavam aos ensinos de Balaão. Versículo 14. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. A igreja não negava o nome de Jesus. A igreja não mudava por causa dos ataques que vinham de fora, mas no meio da igreja, no meio dessa igreja, tinha um problema muito grande, que era a idolatria. Que era da idolatria. A igreja permaneceu firme pelos ataques, ou por meio dos ataques, ela continuou firme, mas havia idolatria dentro daquela igreja. Se apegavam a ensinos de Balaque. Balaão é um profeta que foi comprado por Balaque para amaldiçoar Israel. Isso está lá em Números. Mas quando Balaão ia amaldiçoar, ele abençoava. Ele ia amaldiçoar e abençoava. Ele ia amaldiçoar Israel, mas quando ele ia amaldiçoar, ele não amaldiçoava e ele o quê? Abençoava. E ele então virou para Balaque e disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Sobre Israel não vale encantamento. Então ele tem uma ideia. Ele vira então para Balaque e diz, que era ímpio, que vivia lá no meio, olha, pega algumas mulheres ímpias e coloque no meio daquela igreja. Já que nós não estamos conseguindo fazer dessa forma, vamos mudar a estratégia. Pegue algumas pessoas, algumas mulheres ímpias, coloquem lá naquele povo, em Israel, para que essas mulheres se relacionem com esses homens, e esses homens, então, a partir daí, começam a adorar o Deus falso daquelas mulheres. Olha como Satanás é esperto. Não conseguiu de uma forma, mudou a estratégia. O que ele fez? Inseriu pessoas naquele povo, pessoas ímpias, pessoas que adoravam falsos deuses, idólatras, para que as pessoas daquela comunidade de Israel se relacionassem com essas mulheres e aí começassem a adorar o falso Deus dessas mulheres. E o que Deus está falando aqui com aquela igreja, a igreja de Pérgamo, é o que aconteceu com Balaão. A perseguição não para a igreja, não parou a igreja. E nem faz com que o povo abandone Jesus. Mas, o que eles fizeram? Inseriram mulheres ímpias aqui naquela comunidade. E eles estavam com isso vivendo na imoralidade. Estavam aceitando falsos ensinamentos. Estavam na doutrina de Balaão, só deitando com mulheres de outros povos, fazendo sim a idolatria. A idolatria. Esse é um dos problemas. Outro problema, versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos
nicolaítas. Então, Jesus fez um elogio e está fazendo duas críticas. A primeira crítica é essa doutrina que estava sendo inserida na igreja. Estava agindo como antigamente, deixando ser inserido ali um falso ensino. E naquela igreja, estava ali vivendo daquela forma idólatra, dentro daquela comunidade. Perceba que essa igreja, ela ficava firme em meio à perseguição externa, mas internamente estava vivendo na idolatria. Jesus critica essa igreja. E a segunda crítica está falando aí que alguns membros daquela igreja estavam se apegando aos ensinos de nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas ensinava que quanto mais você peca, maior é a graça de Deus na sua vida. Quanto mais você peca, mais Deus derrama graça na sua vida. Os ensinamentos dos nicolaítas falavam que a pessoa, ela estava no mundo, vivia de determinada forma. A pessoa estava no mundo e tinha determinadas atitudes. A pessoa vinha na igreja e poderia continuar com as mesmas atitudes. Por quê? Porque a graça de Deus vai aumentando. A graça de Deus vai abundando. Olha o perigo, meus irmãos. Não conseguiu parar a igreja, mas como eu disse, Satanás mudou a estratégia. Não conseguiu parar a igreja, não? Ok. Vou agora pregar uma heresia. Como que era essa heresia? Pessoas dentro da igreja não precisam mudar de atitude, não. Vive da mesma forma. Continue tendo as mesmas atitudes. Continue com os mesmos hábitos. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, ele disse, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma pergunta retórica e ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Como nós, que fomos um dia alcançados pelo Senhor, como nós, que morremos para o pecado, continuaremos vivendo nele. Mas não era isso que os nicolaítas estavam ensinando. Estavam ensinando que a pessoa ela poderia continuar com a mesma atitude aqui dentro da igreja. Idolatria, na imoralidade sexual, com as mesmas condutas, com os mesmos hábitos. A igreja ela não sofria com a perseguição de fora. Sofria com o que vinha de dentro, com os falsos ensinamentos, com a heresia, com as falsas doutrinas. Perceba que a estratégia de Satanás aqui não era fazer com que aquelas pessoas saíssem da igreja. Amém, meus irmãos? Não era. A estratégia de Satanás aqui não era tirar os crentes daquele meio, mas o quê? Corromper o meio que eles estavam vivendo. A estratégia de Satanás aqui não era tirar os crentes da igreja, mas fazer uma mistura com as práticas mundanas. Nem sempre o diabo vai querer nos tirar da igreja. Só nos manter aqui com práticas mundanas. Só nos manter aqui aceitando tudo. Só nos manter aqui e não haver diferença na nossa vida com as pessoas do mundo, com as pessoas que não conhecem o Senhor, com as pessoas que não têm o Espírito Santo. Ensino dos nicolaítas. Essa igreja estava absorvendo. Algumas pessoas dessa comunidade estavam absorvendo. Estavam tendo práticas pecaminosas. Perceba, meus irmãos, Satanás não é burro. Satanás não brinca. Não consegue tirar da igreja, ele vai querer mexer com as pessoas que estão aqui dentro, com ensinamentos errados. Aquele famoso não tem nada a ver com as próprias atitudes. Mas não tem nada a ver, não. Mas eu fazia lá fora, estou fazendo aqui dentro. Mas não tem nada a ver, não. Corrompendo aqui, ou querendo corromper aqui dentro da igreja. Ensino dos nicolaítas. Era assim que eles estavam vivendo. E qual foi a palavra de Jesus para essa igreja, para essa comunidade? Portanto, o versículo 16, arrependa-se. Arrependa-se. O Senhor Jesus ele faz um elogio a essa igreja e depois faz duas críticas. Jesus expõe o erro dessa igreja, mas ele expõe o erro e não lava as mãos. Ele expõe o erro dessa igreja, mas não deixa para lá não. Por amor, Jesus expõe o erro e fala o quê? Arrependam-se. Por amor que Jesus tem, ele expõe o erro e fala assim, olha, se consertem, arrependei-vos. Olha a graça de Deus, meus irmãos. Jesus não expõe o erro e fala assim, olha, com você não tem mais chance. Com vocês não tem mais jeito. Com vocês acabou. Errou uma vez comigo, já é. Não. Arrependam-se. Esse é o grito de Jesus para nós. Às vezes você está aqui e pensa assim, nossa, fiz tanta coisa essa semana. Às vezes você está aqui e fala assim, nossa, eu tive tantas atitudes essa semana. Não honrei o Senhor essa semana. Nessa manhã Jesus fala, arrependa-se.
Volte para o caminho do Senhor. Mesmo a igreja idólatra, e ali absorvendo ensinamentos falsos, praticando imoralidade, Jesus olha para a igreja e fala: arrependam-se. Arrependam-se, que ainda há chance. Jesus dá mais uma oportunidade para aquela igreja. O salmista diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, meus irmãos. Ele fez isso com você? Ele faz isso comigo. Ele faz isso comigo. A palavra para nós é: arrependa-se. Arrependa-se. O Senhor vai dando oportunidade. O Senhor está dando oportunidade, expondo o erro e chamando ao arrependimento. Porque, se não for dessa forma, versículo 16: virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, falhamos, pecamos, e a ordem de Jesus para nós é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque se isso não acontecer, ele virá em breve e vai lutar contra eles com a espada da boca dele. Ele virá em breve, e aquele que não se arrepender, não confessar os seus pecados, está perdido. O Senhor vai lutar contra ele com a palavra da boca dele. Como eu disse, a palavra do Senhor, ela salva, ela cura, ela liberta, mas também ela fere. E aí ela revela o caminho que aquela pessoa que não crê em Jesus irá. 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. O maná, nós sabemos que era um símbolo ali da providência de Deus, lá no deserto. E ele usa o maná aqui, querendo dizer que aquele que ouvir o Espírito, aquele que resistir a essas práticas, aquele que não absorver desses ensinamentos, aquele que vê lá no mundo essas atitudes, mas não traça aqui para dentro da igreja, aquele que não negocia Jesus, mas aquele que aqui vive para Jesus também, esse receberá o maná, ou seja, esse terá a provisão do Senhor. Na vida desse, o Senhor proverá. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Esse que não resistir, que resistir, na verdade, os ensinamentos do mundo, aquele que não se corromper com o sistema mundano, esse receberá do Senhor provisão e sustento, meus irmãos. E também, versículo 17, lhe darei uma pedra branca, como um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Naquele tempo, quando votava pela absolvição de uma pessoa, os juízes colocavam uma pedra branca em um vaso. E também esse tipo de pedra branca, ela era usada ou como um ingresso para participar de um banquete. Eis que o Senhor Jesus fala conosco. E eis que o Senhor Jesus vai fazer conosco. Com aquele que perseverar até o fim. Com aquele que não negociar Jesus. Com aquele que não se corromper com os padrões desse mundo. Com aquele que continuar firme aqui na igreja. Ele participará desse banquete com o Senhor. E será na eternidade. Iremos começar a participar com o Senhor aqui. Isso será eternamente. Estaremos lá com Deus, no casamento de Deus com a sua noiva, meus irmãos. Novos céus, nova terra nos espera. Se não negociarmos o Evangelho. Se não nos corrompermos com o mundo. Aquele que não se dobrar às imoralidades, o vencedor estará lá. Justificado, pois, temos paz com Deus, por meio da fé, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que o Espírito diz à igreja. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Amém, meus irmãos? Amém. Você vai receber nesse momento os elementos